Fala aí, galera. Nessa terceira aula sobre tabela periódica, nós vamos ver as propriedades periódicas, ou seja, como elas vão variando em torno da tabela periódica, no período e na família. Essas propriedades periódicas, elas existem muitas características que os elementos químicos se repetem periodicamente. E essas propriedades, são denominadas propriedades periódicas. A tabela ela foi organizada de maneira a colocar numa mesma coluna as famílias semelhantes, ou seja, que têm propriedades semelhantes. Então, ela é a variação nas propriedades dos elementos com base na sua posição periódica. Como, por exemplo, aí, o raio atômico. Nós temos aqui que o hidrogênio, o lítio, o grupo aqui, 1, ele tem um raio atômico que vai aumentando de cima para baixo. E podemos observar aqui que a variação daqui também, ele vai diminuindo também da esquerda para a direita. Isso foi a propriedade que foi medida, se mediu. O raio atômico seria, então, a distância entre um núcleo e o outro. E aí, essa distância, dividido por 2, vai dar o raio de um átomo. Então, nós temos aqui que essa propriedade ela foi medida na prática, experimentalmente. E aí se colocou na tabela periódica como que ela vai variando. E aí nós descobrimos, podemos já prever como seria o raio atômico dependendo da posição que ele se encontra, o elemento se encontra na tabela periódica. Por exemplo, o flúor, que tem o número atômico 9, a distribuição eletrônica dele é essa, 1s2, 2s2, 2p6, e o cloro, que já é 17, ou seja, ele tem mais elétrons, então o raio dele vai ser maior, mas o raio atômico não depende só do número de elétrons, vai depender também do núcleo. Então nós temos aí que eles são da mesma família, eles têm a mesma terminação. 2s2, 2p6. E aqui, mesma coisa, 3s2, 3p6. Então, um está abaixo do outro na tabela periódica. Então, numa mesma família, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. O cloro possui 3 camadas eletrônicas e o flúor tem apenas 2 camadas eletrônicas. O cloro, então, ele é maior que o flúor, porque tem mais camadas eletrônicas. O tamanho do átomo é dado pela camada eletrônica, ou seja, pelos elétrons. E a massa do átomo, como vocês já ainda lembram, ela é dada pelo núcleo, pelo número de prótons e nêutrons existentes no núcleo. Então, nós temos aí agora o flúor e o nitrogênio. Então, o flúor ele tem 9 elétrons e o nitrogênio tem 7. Mas, no entanto, o nitrogênio é maior que o flúor. Por quê? A carga nuclear do flúor é maior que a carga nuclear do nitrogênio. Então, consequentemente, a carga nuclear ela é positiva, os elétrons negativos, ela vai atrair mais esses elétrons. Como a diferença de elétrons não é tão grande assim, para dar uma grande diferença na camada eletrônica, eles têm o quê? A mesma camada, Então, 1s2, 2s2, 2p3, o nitrogênio, e 2p5, o flúor. Então, eles estão o quê? Eles têm a mesma camada, a 2. Então, o núcleo vai influenciar mais nisso. Portanto, quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Em um mesmo período, o tamanho de um átomo aumenta da direita para a esquerda, porque é nesse sentido que aumenta o número atômico,
Agora, nós temos também o raio iônico. O raio iônico, o íon é o quê? Quando um elemento ganha ou perde elétrons. Então, se ele ganhar elétrons, ele vai ficar negativo, vai ficar maior. Se ele perde elétrons, ele vai ficar positivo. Então, quando o átomo origina um íon, verificamos que o átomo neutro ele é maior que o cátion, porque o cátion tem menos elétrons. Significa que ele perdeu elétrons, né? E em relação ao ânion, ele é menor que o ânion, porque o ânion negativo ele ganhou elétrons. O raio atômico, então, ele vai variar dessa forma. Ele aumenta de cima para baixo, como está mostrado aqui, ó, e diminui da esquerda para a direita. Ele vai diminuindo. E o raio iônico, ele vai sofrendo uma variação também em relação ao átomo original, né? Então, se for um ânion, aqui ele aumenta. Ou seja, essa parte aqui da tabela periódica vão formar ânions. Então, eles vão ter um núcleo igual, né? Mas uma eletrosfera, um raio atômico maior do que aqui. Por exemplo, olha o telúrio ali, a cor que ele estava. Verde, né? Esse verde meio azulado. E aqui já está no vermelho, está lá para cima do raio atômico. E os cátions é o contrário. Ó. Essa tabela aqui, que são os cátions, essa parte da tabela aqui, que são os cátions, que são os metais, eles diminuem de tamanho quando formam cátions. Olha aqui, ó, o césio, vamos comparar com o césio, o raio atômico dele era o maior aqui, de 251 a 300. E ele passou aqui para esse laranja, ó, de 201 a 250, ele diminuiu. Então, o raio atômico ele vai aumentar da direita para a esquerda e aumentar também de cima para baixo. Temos também a energia ou potencial de ionização, que é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando aí um cátion. A remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada primeira energia de ionização. Então, nós temos ali o elétron mais afastado sendo retirado e necessitando de uma quantidade de energia, que é a primeira energia de ionização. A remoção de um segundo elétron requer uma energia ainda maior que a primeira e é denominada de segunda energia de ionização. Por que requer uma energia maior que a primeira? Por causa da proximidade maior com quem? Com o núcleo. Então, o núcleo vai atrair mais ele do que o primeiro elétron que foi retirado, que está mais afastado. Então, essa energia para retirada, né, do segundo foi maior do que a do primeiro. Quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização. Por que isso? Porque o elétron vai estar mais próximo do núcleo, portanto, tendo maior influência o núcleo de atração sobre ele. Então, vai precisar de mais energia para retirar ele dali. Então, a energia de ionização aí, como que ela varia aqui, né? Aqui em vermelho de 2001 a 2500 e o menor, esse roxo aqui, ó, de 1 a 500. Então, como que ela está variando? Aqui é a maior e aqui é a menor. Então, a resultante é a diagonal no sentido de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda. Então, nós vemos aqui, ó, que numa mesma família, a dos gases nobres, né? A energia de ionização vai diminuindo à medida que se desce na tabela periódica. Aqui nós temos o exemplo como a energia de ionização varia em relação ao período. O boro
o berílio e o lítio estão no mesmo período. Então ela vai diminuindo da direita para a esquerda. E ela vai também... E aqui nós temos o lítio, o sódio e potássio, que são de uma mesma família. Então vai diminuindo também à medida que vai descendo. Ou seja, vai aumentando quanto mais para cima e vai aumentando também daqui da esquerda para a direita. Nós temos então que a energia de ionização ou potencial de ionização ele vai variar da esquerda para a direita, vai aumentar, e de baixo para cima ele vai aumentar. Essa que é a variação da energia de ionização. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Nesse caso, ela é a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Então, se ele recebe um elétron, ele vai se transformar num ânion, né? Naquela forma anterior, ele se transformaria num cátion, que seria a energia necessária para se retirar um elétron. Agora não. Agora a energia liberada quando um elétron é recebido pelo átomo. Então, nós definimos então isso como afinidade eletrônica. E os gases nobres, eles não possuem uma medida da afinidade eletrônica. Por quê? Porque eles são muito estáveis. Se eles são estáveis e não recebem um elétron. Para eles receberem um elétron, precisa de uma energia imensa que não dá nem para ser mensurada, de tão estáveis que eles são. Então, a afinidade eletrônica, ela varia nas famílias, aumentando de baixo para cima, e nos períodos ela aumenta da esquerda para a direita. A densidade, que é a relação da massa e o volume de uma matéria, né? Aí no caso nós estamos falando de densidade de um átomo. Ela vai variar da seguinte forma: de cima para baixo ela vai aumentar, e das pontas para o meio também a densidade vai aumentando. O ponto de fusão e ebulição, que corresponde à temperatura em que um elemento passa do estado sólido para o líquido e o líquido para o gasoso, respectivamente, né? Então ela vai variar entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos de baixo para cima, e os outros elementos ela varia das pontas para o meio, ela vai estar aumentando também, e de cima para baixo. A única diferença aí, a única exceção são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que são a família 1 e família 2. A eletronegatividade, que é a tendência em que o átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando ele se encontra ligado a um outro elemento químico diferente ou uma substância composta, né? Então nós temos aí o hidrogênio e o flúor. Então eles vão chegar próximos um do outro, e aquele que for mais eletronegativo vai atrair mais para ele aquele elétron. A nuvem eletrônica vai ficar mais para próximo dele. Ele então vai ficar mais negativo e o outro mais positivo. Nesse caso aí, o flúor é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então os elétrons vão ficar mais próximos ao flúor do que ao hidrogênio, porque o flúor ele é mais eletronegativo, né? Então as tendências periódicas, né, nós temos que algumas são semelhantes. Então em vermelho aqui, a eletronegatividade, a energia de ionização e a eletroafinidade, elas vão variar, aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raio atômico, o raio iônico e o caráter metálico, eles vão variar da mesma forma, aumentando de cima para baixo e da direita para a esquerda, essa linha azul, né? Essas setas azuis.
Já o ponto de fusão e ebulição, eles vão variar aumentando de cima para baixo e das pontas para o meio. E a reatividade, ela varia de cima para baixo, aumentando, aqui a gente sempre está falando em aumento, né? E da direita para a esquerda, com exceção aqui da pontinha dele, que são os gases nobres. Que os gases nobres, eles têm uma baixa reatividade, né? Vamos passar para alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios juntos. Considerando grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico. Aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas? Aumenta à medida que aumenta o número de elétrons no nível L? Não sofre influência da variação do número atômico? Diminui à medida que aumenta o número atômico devido ao aumento da força de atração do núcleo? Diminui com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de elétrons? Bom, ela vai, na realidade, aumentar em relação ao número atômico, né? Porque quanto mais camadas tiver, maior vai ser o seu raio atômico. Agora, sobre a energia de ionização. Então, nós vamos completar aqui com as letras X, Y e Z a frase que se segue. Então, a energia de ionização é medida pela energia. Aí a gente vai ver aqui na primeira coluna aqui, ó, tem liberada e absorvida. Então é a energia o quê? Absorvida para que um elétron seja retirado de um Y, o quê? Um átomo ou íon, positivo ou íon negativo. A energia de ionização é medida como um átomo neutro, né? Então é a primeira energia para tirar de um átomo neutro, porque é o primeiro elétron que vai retirar, então ele está neutro anteriormente a isso. Para um mesmo elemento, a segunda energia de ionização Z, quer dizer, a segunda energia de ionização é maior, menor do que a primeira. Então lembra que a segunda energia de ionização, esse elétron está mais próximo do núcleo, portanto o núcleo atrai mais ele. Então a energia vai ser maior do que o primeiro. Então a resposta certa é a B. Agora nós temos dois elementos químicos genéricos X e Y. E sabe-se que é mais fácil retirar elétrons de X do que de Y. O que isso significa então? Se é mais fácil retirar elétron de X, significa que o potencial de ionização de X é menor do que o potencial de ionização de Y. Agora nós vamos botar entre as frases abaixo, verdadeiro ou falso. O potencial de ionização de X é maior que o potencial de ionização de Y. Não é, né? Por quê? Porque é mais fácil retirar elétrons de X. Então, se é mais fácil retirar elétrons de X, o potencial de ionização dele é menor. Então, essa questão aí é falsa. X poderia ser representado pelo elemento químico enxofre e Y pelo elemento químico alumínio. Aí nós vamos ter que olhar na tabela periódica qual é a localização de cada um. Então, nós temos aqui que o enxofre, que falou que seria X, está aqui nessa ponta. E o alumínio aqui. E aqui na tabela, ó, o potencial de ionização ele aumenta da esquerda para a direita. Então, o alumínio, que seria o Y, teria o potencial de ionização menor do que o X, que seria o enxofre. Então, também é falsa essa questão. X poderia ser representado pelo elemento químico rubídio e Y pelo elemento químico lítio. Vamos observar então na tabela periódica. O rubídio ele fica aqui. X seria o rubídio. Ele tem o potencial de ionização menor do que o do lítio, que aumenta de baixo para cima. E Y seria o lítio. Então ele está coerente. Seria então esse item verdadeiro.
X pode ser um não metal e Y um metal, ambos do mesmo período. Vamos lembrar aqui que X é menor do que Y. Então vamos supor aqui, ó, o bismuto e o nitrogênio. Então nós temos que o não metal é o X e o metal é o que? É o bismuto, é o Y. Então nós temos aqui que ele aumenta de baixo para cima. Então essa proposição também ela é o que? É falsa. Os dados de x e y que faltam no quadro são, então nós temos aqui o ponto de fusão, cálcio 850, e aqui é a primeira energia de ionização, Y. O estrôncio 131 e o bário 700 e 120, a primeira energia de ionização. Então vamos observar aqui o ponto de fusão e a energia de ionização. Nós vamos verificar então primeiro aqui a primeira energia de ionização. Então vamos ver o cálcio, o bário e o estrôncio. Nós temos os três. Então nós temos aqui o estrôncio 131 e o bário 120. Estrôncio 131 e o bário 120. Portanto, o cálcio vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior ainda do que o estrôncio, né? A primeira energia de ionização. Então, nós temos para estrôncio, vamos ver um que é maior aqui. É maior, mas é próximo, né? Então, ele está aqui, 141. E o ponto de fusão, ele vai variar como? Então, para os metais alcalinos e alcalino-terrosos, eles variam aumentando de baixo para cima. Então, nós vimos lá que o estrôncio ele está no meio do cálcio e bário, então ele vai ter um ponto de fusão intermediário. Então os que tem ponto de fusão intermediário aqui são quais? Só tem aqui o 770, né? Então a resposta correta vai ser a letra A. Do leite ao peixe, os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando como poderosos coadjuvantes da saúde física e psíquica ao manter bem ajustado um sem número de funções. Pela sua importância, são classificados macrominerais, cálcio, ferro e fósforo, microminerais antioxidantes, cobre, magnésio, zinco e selênio. É correto afirmar que o sódio, cobre, zinco e selênio pertencem ao mesmo período da classificação periódica? O sódio está aqui, ó, no terceiro período. Já o cobre está aqui no quarto, o zinco no quarto e o selênio aqui no quarto. Então, essa informação ela é falsa, né? O ferro Z26 possui em seu estado fundamental subnível D incompleto? Então, para isso, nós vamos ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ver que o orbital subnível D não está completo. D, 10, né? Cabem até 10 e ele só tem 6. Então, ele não está completo. Então, essa questão aqui, a letra B, é verdadeira. O magnésio, cálcio e potássio são metais alcalinos terrosos, portanto apresentam as mesmas propriedades químicas. Vamos observar aqui na tabela que o magnésio é alcalino terroso, aqui, cálcio é alcalino terroso, é da família 2, né? Mas o potássio, ele é alcalino, é da família 1. Então, essa questão ela está incorreta. Com relação à afinidade eletrônica, a ordem correta é fósforo maior que selênio, maior que sódio, maior que cobre. O fósforo, ele está aqui, ó, na família 15.
o selênio está aqui abaixo dele. Então, o selênio está abaixo, ele está maior, né? Maior que ele, aumenta para cá e aumenta para cá. Agora, do selênio, então, portanto, o selênio pode estar próximo ali ao fósforo. Porque, por um lado, ele aumenta para cá e, por outro lado, o fósforo está acima dele, então é um pouco maior também. O sódio em relação ao selênio. O sódio está muito para cá na tabela, então a diferença é muito grande. Então, provavelmente, ó, ele aumenta para cá e aumenta para cima. De um período para o outro, né? Só uma diferença de um período não vai aumentar tanto quanto tantas famílias aqui no meio, né? Então ele é da família 16 e o sódio da família 1. Então, muito provavelmente, selênio é maior do que o sódio. E agora, entre o sódio e o cobre, o sódio está aqui e o cobre se encontra para cá. Então, a mesma analogia que a gente fez ali, ó, o cobre aqui, ele está um período abaixo, mas está uma distância muito grande aqui na família, né? Ele é da família 11, enquanto que o sódio é da família 1. Então, muito provavelmente o cobre é maior a afinidade eletrônica do que o sódio. Portanto, essa questão também é falsa. O cálcio e magnésio são metais alcalinos? Não, eles estão na família aqui 2. 2 são os alcalinos terrosos. Os alcalinos são da família 1. Então, essa também é falsa. Então, a única que a gente achou aqui verdadeira foi a letra B. Agora nós temos elementos hipotéticos distribuídos na tabela periódica. E aí relacione as frases a seguir com os elementos constantes da tabela periódica apresentada e indique a sequência correta das respostas ali, né? Então nós temos o primeiro aqui, ó. Seriam dentre só esses elementos aqui, A, Y, D e E, essa menor deles. Então seria aqui, ó, do terceiro período, né? Só esses elementos. Dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização é... Como que varia a energia de ionização? Ela varia de baixo para cima e da esquerda para a direita, aumentando, né? Então, nós temos todas elas no mesmo período. Então, a de menor energia de ionização vai ser a A, porque ela está mais à esquerda. O segundo item aqui, o elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15. Período 1, 2, 3, do grupo 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Portanto, é quem? É letra D. Agora o outro. O elemento de maior afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica também varia da mesma forma que a energia de ionização, né? Então, de maior afinidade eletrônica da tabela toda, se ele aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, será o que está mais aqui acima. Então, ele vai ser o E, a letra E. Entre os semimetais, o de maior raio atômico, os semimetais, então, eles ficam aqui, ó, nessa escadinha, acima do Y, né? Então, a escadinha é formada aqui, ó. Aqui. Então, qual nós vamos ter aqui? Como que varia aí o raio atômico? Ele varia aumentando da direita para a esquerda e de cima para baixo. Dentre esses aqui, semimetais, ó, o que está mais abaixo, porque a diferença aqui é uma família só, né? Então, vai contar mais a diferença aqui nos períodos, porque aqui a diferença de períodos são 2.
entre o D e o R, então o R vai ter o maior raio atômico. E o elemento de maior densidade? A densidade, ela varia da seguinte forma. Ela varia de cima para baixo e das pontas para o meio. Então, o que vai apresentar aí a maior densidade seria, então, o Q. Porque o Q está mais para o meio e mais abaixo, né? Porque aqui ele está com a diferença também aqui de um período entre o Q e o X. Que aí o X estaria mais abaixo. Mas só que nas famílias, ó, ele tem um está na 1, outro está na 3, 4, 5, 6, 7, outro está na 7. Então a distância é muito maior. Portanto, ele vai ter o quê? A maior densidade. Então a resposta correta aí é a letra B. Bom, por hoje é só. Até a próxima, pessoal.